Olá, nação azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da preparação do Clube do Remo, que segue visando o confronto contra o CSA no próximo domingo, Leão, que já tem uma provável escalação, a gente vai trazer aqui para vocês nesse vídeo. Também quero conversar sobre o momento atual do CSA, onde iremos encontrar nosso ex-técnico, Marcelo Cabo, momento delicadíssimo também, que vive especialmente político a equipe alagoana. E eu também quero conversar a respeito aí de uma capa de um jornal que define exatamente o sentimento do torcedor do Clube do Remo nesse momento, perto de mais um fracasso na atual temporada. Vem com a gente. Hoje já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscrevam no canal, ativem o sino de notificações. E lembrando, chegando na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. E deixa o like, é muito importante para que o YouTube entenda que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. É só clicar no botão gostei, é de graça e não dói nada. Esse vídeo tem o apoio, o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. E a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista e também acessando o primeiro comentário fixado. Lembrando que é só se cadastrar na Bet Nacional e chamar a gente lá no direct do Instagram que você ganha um boné especial e exclusivo da Bet dos brasileiros. Bom, galera, eu quero conversar aí com vocês sobre a preparação do Clube do Remo para esse jogo aí, que pode valer já a permanência do Remo na Série C. O Remo que segue ainda, né, com essa preocupação de cair ou não para a Série D. Classificação está praticamente descartado, depois do empate frustrante contra o Manaus no último domingo. O Remo que terá um desfalque importante para esse jogo contra a equipe alagoana do CSA, segundo o repórter Paulo Cacheado, tá, da Rádio Clube, o volante Anderson Shoa realmente não terá condições de jogo para essa partida contra a equipe alagoana. Tá? Ele sentiu uma lesão no adutor da coxa, se recuperou daquela do pubis que ele tinha sentido, mas uma nova lesão vai tirar, na verdade, o Anderson Shoa do próximo jogo do Leão Azul Paraense pela Série C. Mais uma vez, um desfalque do Show aí fará falta com certeza nesse meio campo azulino ali que dá esse equilíbrio pra gente sempre que atua. E, segundo o Cachado, o Remo tem um provável time já escalado para esse confronto, deve mudar pouca coisa. Me chamou a atenção apenas uma falta que eu vou aqui citar para vocês. Vinícius no gol, Lucas Marques, Diego Ivo, Ícaro, tá? Lembrando que o Diego Guerra está suspenso, e Evandro. Curuá, Claudinei, Rodriguinho, Renanzinho, Jean Silva e Muriqui. Eu não vi o nome do Richard Franco, não estou lembrado se ele tomou o terceiro cartão. Pelo que eu sei, ele não está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo. Então, seria uma opção do técnico Ricardo Catalá para tirá-lo do time. E o que eu acho um erro, tá? Eu acho um erro porque, para mim, o Franco ainda merece ser titular da equipe do Clube do Remo. Nesse momento, as 2 vitórias contra a Ipiranga e Volta Redonda, ele teve atuações muito boas, né? Ele entrou no segundo tempo contra a equipe de Ipiranga e foi titular contra o Volta Redonda. E eu achei estranho essa ausência dele aí no time titular. Não é possível que o nosso treinador, né, o Catalá, ainda esteja insistindo em deixá-lo de fora por questão de opção técnica. Enfim, vamos aguardar aí, né? Porque eu sinceramente não tiraria o Franco do time. O Franco é aquele cara que combate também, um cara que briga pela bola, tem uma qualidade no passe. Para quem não lembra, aquele primeiro gol contra o Volta Redonda, ele começa a jogada que termina no pênalti em cima do Muriqui. Enfim, faz o gol contra a equipe do Ipiranga também, tem essa facilidade de pisar na área, né? A não ser que o Carlá esteja querendo mudar o esquema aí, colocar apenas 2 atacantes, tirar o Renanzinho, por exemplo, colocar o Rodriguinho ali no meio junto com o Franco, armando o jogo, fechar um pouco mais o meio campo para esse confronto contra o CSA. Enfim, essa é a escalação provável do Cacheado. Vamos aguardar aí o restante da semana para saber como o Remo vai atuar diante do CSA. O Leão que viaja amanhã, tá?
amanhã à tarde, para a capital alagoana, Maceió, para esse confronto decisivo contra o CSA. E para esse jogo, pessoal, tá? O CSA está colocando uma promoção aí, inclusive, tá? É a última cartada da equipe alagoana na Série C. O Azulão do Mutange aí colocou ingressos até no valor, as cargas, né, de ingressos, até no valor de R$ 5. Então, estão realmente tentando chamar de tudo quanto é jeito a torcida do CSA para ir para esse jogo, para apoiar a equipe contra o Remo, porque o CSA ainda aposta na classificação. Também precisa de uma combinação de resultados aí quase que impossível para conseguir uma classificação, mas estão ainda com esperança de, na última rodada, conseguir essa vaga lá no G8. Então, vai ser uma decisão para eles aí. Lembrando que o presidente, Rafael Tenório, né, pediu uma licença de 30 dias, assumiu lá a vice-presidente da equipe alagoana. O CSA não vive um momento bom politicamente, né, muitas turbulências lá na equipe alagoana. Ano passado, o ex-presidente, né, que inclusive já faleceu, o Omar Coelho, teve muitos problemas também políticos. A equipe do CSA caiu com uma receita altíssima de Série B. E esse ano aí estava tentando já voltar, né, para a Série B para começar a quitar as dívidas, mas pelas declarações aí do presidente licenciado, Rafael Tenório, que desceu a lenha mesmo no elenco, chamou jogadores aí sem qualidade, né? Enfim, uma crise realmente grande por lá. Mas como eu disse no vídeo de ontem, isso não quer dizer nada, até porque o Remo já cansou de enfrentar equipes em crise, vai lá e ressuscita as equipes, né? Então o Remo tem que encarar esse jogo mais uma vez como se fosse uma decisão, porque uma vitória livra o Remo de qualquer risco de rebaixamento, deixa a gente tranquilo aí para jogar contra o Altos mais leve, no Baenão, né, na última rodada, sem precisar estar pressionado por qualquer tipo de resultado. E é isso que preocupa, né, o torcedor do Leão Azul Paraense. Eu queria aqui só fazer uma pergunta, mais uma vez aí a vocês da diretoria do Remo, eu espero que chegue para vocês esse vídeo, né? Se o Thiaguinho dessa vez vai ser relacionado para viajar e atuar contra o CSA. A gente está aguardando, né? O Thiaguinho ter a oportunidade aí e jogar, porque realmente não tem muita explicação, né? Não tem muita explicação o Thiaguinho ser contratado nessa reta final aí de Série C e, e até agora não ter sido relacionado. Então, quem é que está ganhando com esse salário? Quem é que está ganhando aí com o Thiaguinho, né? O salário está indo realmente para o jogador? Será que alguém aí por fora está ganhando alguma coisa? Enfim, são questionamentos que a gente traz aqui para vocês, né? Já que vocês se escondem, né? Preferem não se manifestar. Então respondam para a gente, por favor. Por que ele foi contratado e não está jogando aí pelo clube do Remo? Ou vocês já acham que a torcida do Remo é palhaça? Ou vocês acham que a gente é burro de acreditar que o Thiaguinho chegou aí por indicação, por merecimento? Faça-me o favor, né, gente? Faça-me o favor. Então, a gente está ainda aguardando por que ele não está sendo relacionado. E por que ele foi contratado nessa reta final. Enfim. Galera, nesse jogo do próximo domingo, a gente vai ter um reencontro aí com o técnico Marcelo Cabo, né? Que começou esse projeto esse ano, que infelizmente até o momento deu errado, né, na Série C principalmente, que era o maior objetivo. Ele começou muito mal a Série C, 4 derrotas, foi demitido depois de um começo interessante aí, 9 jogos invicto, venceu o Corinthians na Copa do Brasil, né, mas começou a se perder ali durante o confronto contra o Paysandu na Copa Verde, né. Inclusive, recentemente, né, o presidente do Remo, o Fábio Bentes, ele disse, né, que o Cabo, junto com o Gasparino, foram os responsáveis aí pela montagem do elenco e pela dificuldade também no mercado do Remo no mercado para ele montar aí o seu elenco. Hoje pela manhã, eu acordei, né, e abri os grupos do WhatsApp e me deparei com uma capa, né, do jornal Diário do Pará, do seu caderno Bola, né, o Bola que é tipo ele tem um trabalho bem interessante, assim, de chamar a atenção realmente do público, né? Mais ou menos como faz o Diário Olé da Argentina, né? São capas, assim, bem descontraídas, porque tem uma matéria especial ali para chamar a atenção do público, né? Cara, eles trouxeram uma capa hoje, uma das melhores capas que eu vi de jornal, não só aqui do Pará, como também do Brasil. Que foi essa aqui, né? O pai da bomba, né? Uma menção aí ao Fábio Bentes, sendo responsável por esse turbilhão que o Remo está passando aí no futebol mais uma vez, em alusão ao filme Oppenheimer, né? Que está no cinema aí, do Christopher Nolan, e faz ali
É uma história sobre o pai da bomba atômica, né? O Robert Oppenheimer. E assim, galera, essa capa ela é perfeita por várias razões, né? Não só pela ilustração aí do Fábio Bente, como também pela frase, né, que eles colocam aí na legenda. Que a mediocridade, né, do que o Remo se meteu, do que o Remo virou, fez com que fosse destruído aquele sentimento de remismo, né? Que é a vontade de torcer pelo Leão Azul Paraense. E é realmente isso que define o Remo nesse momento. Eu fiz essa postagem, inclusive, lá parabenizando a galera do DOL, né? Do Bola, por essa capa aí. E teve gente que foi lá ainda, né? Trazer o mesmo argumento, né? Para defender o Fábio, que ele realmente foi um presidente muito bom na parte administrativa e blá blá blá. Mas, gente, é o seguinte: tentem pensar comigo uma coisa. Se você administra bem uma empresa, se você tem um lucro mensal, você vai agora dar o passo a mais para que esse lucro seja triplicado, para que esse lucro te traga muito mais benefícios na frente, né? E você tenha a sua empresa com uma autossustentabilidade. Porque é inegável o trabalho que foi feito administrativo pelo Fábio, pelos seus pares, né, de diretoria aí. Não falo do futebol, tá? Eu falo de outras áreas, jurídica principalmente, que fez com que o Remo se recuperasse aí, né? O Remo ativou processos antigos de outras gestões que estavam parados sem cumprir acordo. Ele foi pagando a sua conta, né? E hoje o Remo ele tem realmente uma situação financeira até o momento, né, confortável em termos administrativos. Só que eu não consigo parabenizar 100% uma gestão que não conseguiu acertar no carro-chefe. Por exemplo, se você tem uma empresa, uma hamburgueria, você organiza a casa, aí você vende lá refrigerante, você vende lá doce, você vende qualquer outro tipo de produto, mas o hambúrguer não é legal, tu acha que o teu cliente vai voltar lá? Tu acha que a tua empresa vai fazer sucesso? Beleza, tu pagou as contas, mas tu não vende um hambúrguer legal, tu acha que o teu cliente vai voltar lá? Ele não vai, porque ele foi atraído pelo hambúrguer, né? Pois é. Assim é o clube do Remo. O Remo, o carro-chefe do Remo é o futebol. O Remo tem várias modalidades, outros esportes, mas é o futebol que comanda. E se o futebol não tá legal, as outras modalidades irão sofrer também, né? Hoje, inclusive, o Remo aí se classificou em cima do Sparta do Tocantins na Copa do Brasil Sub-20, né? Eu comentei lá no grupo dos Chaves, inclusive, sinceramente eu perdi a vontade de acompanhar a base, porque quantas vezes o Remo aproveitou seus moleques da base aí, né? Formados na base, na equipe de cima. Quantas vezes o Remo vendeu um jogador? Então tudo isso faz parte do processo aí, né? Eu sei que tá cedo ainda para cobrar isso. O CT tá aí há 2 anos apenas, inclusive hoje completam 2 anos, né? Perdão, o confronto contra o CSA que vai ter no próximo domingo, há mais de 2 anos aconteceu na Copa do Brasil, que deu a oportunidade do Remo comprar o seu CT, que não está utilizando, é verdade, né? Mas o futebol é um processo muito longo, gente, sabe? Você precisa acertar em todas as áreas. E o Remo não consegue acertar o básico, que é montar uma equipe competitiva, que é ter critério nas contratações. Acabei de citar o caso do Thiaguinho aí, que foi trazido para o Remo, sabe lá Deus por quê. Ninguém vem para explicar por que ele foi contratado. O Remo, com jogadores aí sem nenhum tipo de critério, foram trazidos. Marcelo parado, Elton parado, Vitor Leque parado, Galdesani, o joelho bichado, todo mundo sabia disso. Álvaro, que caiu com a Ferroviária no Paulistão. Gustavo Bochecha, com físico aí, que só Deus sabe explicar. Então, gente, ontem, inclusive, eu falei aqui sobre o Catalá, né? Sobre a possível renovação dele, o que eu achava disso. E se encaixa perfeitamente nisso também. Então, se o futebol não tá dando certo, tem pessoas incompetentes lá, né? Não tem o que você fazer. Você vai colher o fracasso sempre. E toda vez que o Remo comete os erros, repete os erros, é o mesmo fracasso colhido no final da temporada. O Remo só se classificou uma vez pro quadrangular, gente. Uma vez. Isso é muito pouco, cara. Isso é muito pouco. Aliás, a capa, né, do jornal compara o Fábio ao Oppenheimer, só que o personagem, no caso, a pessoa que existiu realmente, que criou lá a bomba, né? Essa pessoa, ela se arrependeu
de ter criado. Ela não queria que essa bomba fosse usada em cima de inocentes. O Fábio nunca fez uma autocrítica sobre o trabalho dele à frente da presidência do Remo e sobre o futebol. Aliás, 2 anos atrás, quando o Remo caiu para a Série C, com aquela vergonha, aquela campanha vergonhosa, caindo dentro de casa com um time rebaixado, ele teve a cara de pau de abrir uma entrevista falando que 2021 foi um ano positivo para a gente, depois de erguer a taça da falida Copa Verde. Então, gente, foram 5 anos de gestão, 5 anos em que a autocrítica foi quase nunca feita. E agora a gente vai vir mais um ciclo de eleição com uma esperança de renovação. Ah, Smith, quem é que vai vir? Quem é que vai vir melhor que ele? Eu já li isso várias vezes. Eu não sei. Eu vou aguardar as propostas para saber opinar sobre o assunto. Né? Aliás, o Chaves vai estar aberto para todos os candidatos à presidência do Remo trazerem aqui no canal as suas propostas para tentarem alcançar o cargo maior do clube. Tá? O Chaves vai estar sempre disponível, aberto para todo mundo que queira falar sobre o Remo. Né? Se essa gestão atual decidir se fechar para todo mundo, é direito dela. Né? Isso mostra que não tem coragem de encarar a torcida. Porque se tivesse coragem de encarar a torcida, dava entrevista, conversava, dava explicação. Porque não é para mim que tem que dar explicação, mas é toda a torcida. É todo mundo. Eu estou aqui apenas como torcedor que tem um canal no YouTube, dá a minha opinião, traz informações também. Mas o Remo não é só o Smith, o Remo não é só os outros youtubers, o Remo tem uma massa de torcedores para dar explicação. É isso, galera. Eu queria que vocês comentassem esse vídeo aqui, tá? Hoje quase que eu não gravo, gravei bem tarde mesmo, tá? Comentasse, compartilhasse e não esquece o like e se inscreva no canal também, que é muito importante, tá bom? Forte abraço, galera. Fique na paz e até amanhã. Valeu!